a evolução das dimensões. Isso é um tópico de importância central na obra, não só na obra, mas para uma futura humanidade. Não só do ponto de vista conceitual, teórico, mas também do ponto de vista vivencial, porque perceber essa realidade que está sendo apresentada é essencial para nós conseguirmos colocarmos o nosso espírito para despertar gradativamente. Então, as coisas apresentadas têm uma importância enorme que não diz respeito apenas a uma erudição, né? A coisa menos importante em tudo isso que estou fazendo aqui é você se tornar uma pessoa mais erudita, com um verniz sofisticado em termos de conhecimentos de questões amplas, né, espirituais, que englobam também a matéria e todos os 50 tons de cinza entre esses dois polos da nossa realidade. O importante aqui é a gente começar a perceber o significado disso em nossas vidas, em nossas profissões, em todos os momentos que tomamos decisões. Então, esse capítulo 35, ele é extremamente interessante porque ele vai começar falando sobre isso. Quer dizer, nós já temos uma certa ideia do que significam dimensões aqui, certo? Agora, o que seria evolução delas? A gente também, né, ao longo desses últimos, esse 1/3 da obra que foi visto até agora, nós trabalhamos muito o conceito de evolução. Então, o conceito de evolução também foi bem trabalhado, né, estendido até um nível máximo possível para o nosso concebível. E o conceito de dimensões também já foi trabalhado. Inclusive, eu já coloquei referências de trabalhos muito interessantes de pessoas na área acerca dessas questões. Então, agora, o que a gente vai estar fazendo é apresentar as 3 dimensões do nosso universo e falar como elas vão evoluindo, né, sucessivamente. Aliás, simultaneamente, melhor dizendo. É preciso compreender a evolução dessas dimensões como algo que reflete a evolução das formas que compõem os seres desse universo, né? Lembrando que tudo, alfa, beta e gama, ocorrem concomitantemente em todos os lugares do universo, a todos os momentos, das mais variadas formas possíveis em cada nível e em todos os níveis. Isso é importantíssimo ter em mente, senão a gente vai ficar com aquela mentalidade reducionista, ainda muito típica da ciência hoje em dia, de querer separar e estudar a coisa isoladamente. Não funciona assim a realidade. Bom, dito isso, vamos lá. Nós temos aqui a tríade, as 3 dimensões do nosso universo, que o Baldi sempre se refere em sua obra como um físio-dinamo-psiquismo. Você pode relacionar o físio-dinamo-psiquismo com essas 3 dimensões. Apesar de que a gente precisa trabalhar bem, né? Quando eu falo mente, consciência, espírito, psiquismo, intelecto, intuição, essas palavras, né, cada uma se referencia a uma coisa, né? Não é tudo sinônimo entre si. Então a gente precisa começar a trabalhar o que a gente quer dizer por cada palavra, né? E como a gente está vendo algo muito profundo, e infelizmente a gente ainda está no nível de precisar se expressar de alguma forma, a gente vai ter que sempre ficar fazendo esse exercício, né? Então, olha só, a gente sabe que o espaço é tridimensional, só que, na verdade, a dimensão espaço, ela, na verdade, pode ser vista como uma dimensão única que encapsula as 3 subsequentes. Por quê? Né?
Por que eu expliquei isso em vídeo anterior? As dimensões superfície, né, 2D, e a dimensão linear, 1D, inclusive o ponto, né, que é 0D, elas são dimensões que são base para a gente construir a dimensão espaço. E a dimensão espaço, ela é real no nosso universo, mas as outras dimensões não têm uma realidade física. Por quê? Porque não existe nada, né? Mesmo pegar uma folha de papel, por mais fina que ela seja, ela possui uma espessura. Uma linha, né? Se eu pegar uma linha de nylon, né? Um fio dental, por mais fino que ele seja, ele possui uma seção transversal. Então ele possui um volume. Né? Apesar de que, às vezes, para a gente fazer determinados tipos de estudo, é muito útil, né, e pedagógico a gente fazer uma abstração para a gente conseguir trabalhar um pouco melhor alguns aspectos da realidade. Né? Mas a gente percebeu que, na verdade, a única realidade começa no 3D e é o espaço, que é a dimensão característica da matéria, né, para a gente trabalhar com a matéria, porque a matéria ela existe no espaço, ela se movimenta no espaço, né? Seja a matéria inanimada, né, a matéria inerte, melhor dizendo, ou a matéria viva, que tem umas características muito especiais que a gente vai estar vendo mais à frente nesse estudo. Então, nós temos aqui a dimensão espaço como sendo a primeira dimensão de nosso universo. Ela está relacionada ao mundo físico, muito fortemente. A outra dimensão é a dimensão tempo, que Einstein conseguiu fundir com a dimensão espaço na sua teoria da relatividade espacial, só que ainda não, ela relacionou as duas, mas as duas continuaram separadas. Com a relatividade geral, ele conseguiu fundir espaço e tempo, né? Então, daí o vocábulo tecido, espaço, tempo, relacionando com a matéria no nosso universo. Né? Então, a gravidade, né? A distorção, né? A curvatura do espaço-tempo faz com que os objetos seja gerado, digamos assim, a força gravitacional, né? O campo gravitacional. Então, são as massas os agentes responsáveis por distorcer o tecido espaço-tempo. Então, o tecido espaço-tempo vai delimitar como a matéria vai se movimentar em níveis macroscópicos. E a matéria vai distorcer, por sua vez, o tecido espaço-tempo conforme a sua grandeza, vamos dizer assim. E daí você passa a ter uma realidade muito mais vasta. E sendo que o tempo, na verdade, já é uma dimensão que você não consegue, né, visualizar como o espaço. Né? O tempo é algo que você percebe através de sua consciência. Né? Eu diria que a relação, né, existe um tempo físico e um tempo psíquico ou mental. Né? Eu estou usando psíquico e mental aqui como sinônimo, no caso. E esse tempo mental tem a ver com percepção do tempo em si, junto com o tempo físico. Percepção do tempo tem a ver com seres, né, individuações que tenham o que a gente denomina de consciência, né, com C minúsculo, né, que é o alfa da grande equação. Né. A matéria inerte, ela não possui essa percepção do tempo, apesar dela sofrer, né, rearranjos ao longo do tempo e existirem leis, né, muito profundas e materiais de uma consciência com grande cesão universal que está atuando nela deterministicamente. Né? A gente precisa ter muito claro essa diferença, né, entre consciência com C minúsculo e uma consciência com C maiúsculo. Né? Já adiantando aqui, a consciência com C maiúsculo diz respeito à lei de Deus que se manifesta em várias leis, que vai assumir facetas diferentes em cada nível evolutivo.
E o C minúsculo, né, a consciência, é a dimensão característica do espírito, né, que é o que nós somos, não o que nós possuímos, certo? Então, a dimensão consciência, que seria, grosso modo, né, dito no linguajar, num linguajar um pouco não tão fiel, seria a quinta dimensão, né? O espaço a terceira, o tempo a quarta e a consciência seria a tal da quinta dimensão. Mas como a gente já viu anteriormente, na verdade, a gente tem as divisões das dimensões por tríades. E a gente tem a tríade espacial, que é linha, superfície e volume, e com o volume você fecha uma tríade e forma o espaço. E daí para frente, nós temos dimensões superiores. Mas essas dimensões não são mais espaciais. A gente entra em outra tríade, que a sua voz denomina de tríade conceptual, né, de conceito, de estar relacionado a algo mais abstrato, né? Então a gente tem a tríade espacial e a tríade conceitual ou conceptual, onde as três dimensões serão tempo, consciência e superconsciência, né? Que nem seria o alfa da grande equação, já seria uma fase superior, hiperuniversal, digamos assim. E a gente pode fazer uma analogia entre a tríade espacial e a tríade conceptual. Não significa que elas sejam iguais, mas existe alguma característica substancial que vai se repetindo ciclicamente à medida que a gente progride nas tríades. Então, o tempo seria uma consciência linear, nas palavras de sua voz. Está relacionado. O que a linha reta é para a galera que está no nível espaço, a linha 1D, o tempo, né, a dimensão tempo é o que o significado é como se fosse uma linha para a galera que está no volume da intuição. A intuição é volumétrica. E a consciência seria uma superfície, abarca infinitas linhas, infinitos devenires fenomênicos. Então, a consciência, né, que quando a gente fala consciência aqui, a gente está pensando em mente, né, na consciência racional, analítica, no que o nosso mundo tão avidamente quer desenvolver, mas nem isso consegue, né? Essa é a consciência, né, que a gente está falando aqui, que no seu grau mais evoluído aponta para o espírito puro, né? Diga-se de passagem. Então, essas são as três grandes dimensões do nosso universo. E nos próximos vídeos a gente vai estar trabalhando o que significa evoluir essas dimensões. E eu vou ver se eu deixo alguns links aqui de pessoas no YouTube que falam, que trabalham com essa questão de incorporar dimensões a mais para a gente conseguir avançar no estudo da ciência. Inclusive, vou colocar o Philip Ryan, vou ver se eu coloco coisas do Bernard Carr. E também existem vídeos, né, das tradições orientais que mostram que também a nossa realidade é trina. E olha só que coincidência, né? Eles não conhecem a respeito da obra de Ubaldi, mas a trindade, né, do aspecto místico do hinduísmo, né, mais profundo, místico dele, fala justamente de espaço, tempo e consciência. A mesma tríade dimensional da nossa realidade. Olha só que interessante. Bom, tem coisa aqui para ficar falando durante dias sem parar, né? Semanas, meses, quiçá anos. Mas eu acho que essa introdução já vai dar uma boa ideia para vocês. Eu vou colocar algumas referências nas descrições para vocês irem fazendo esse estudo mais aprofundando e vendo se isso faz sentido ou não para vocês. A gente se vê na próxima. Saudações fraternas.